Voltamos, eu acho que o Instagram hoje está dando um aviso que ele não está muito bem. Então vamos, né, aproveitar e iniciar enquanto as pessoas vão chegando. Eu sei que tem muita gente que assiste no replay e agradeço porque tem bastante pessoas que depois falam comigo, né? Enfim, meu WhatsApp ele tá aqui pra gente poder conversar um bocadinho mais, como eu sempre falo. E o convite para vocês entrarem no nosso grupo, o nosso grupo de paz, que eu chamo de Tribo do Amor, Tribo do Alto Amor, porque lá a gente pode aprofundar também, tirar dúvidas e conversar e dividir opiniões, né? Porque não é um caminho único, né? Assim, não é o que eu falo como verdade. Eu trago a minha verdade, um caminho da minha percepção. Então vamos fazer uma pequena revisão. A revolução dos papéis, ele nasceu exatamente desse caminho de transformação que eu percebo que faz muito sentido, né? É do meu processo, é da minha autoobservação, e que eu também venho percebendo nessa caminhada de 4 anos trabalhando mais, né, vamos dizer assim, com mais afinco educação. Para quem já me acompanha há um tempinho, né, sabe que eu acho que eu já devo ter 6 anos, mais ou menos a idade da minha filha, né? Eu comecei a trabalhar no processo da maternidade, realmente eu estava grávida ainda. Comecei a fazer esse trabalho de baby planner e trabalhar com sono, né? Muita mãe fez um trabalho comigo de sono, enfim. Mas nos últimos 4 anos eu tenho mergulhado bastante assim nesse caminho da educação sistêmica, das terapias integrativas. E eu percebo que existe um caminho mesmo da gente se transformar. Então, ficou muito claro o ano passado, 2020, com tudo isso que vivemos e que ainda estamos vivendo, que realmente há uma espécie de sequência, mas não que isso seja rígido, tá? Por favor, não existe rigidez em nenhuma transformação. Mas é como se fosse uma sequência, é como se uma coisa leva a outra, sabe? Uma coisa emenda com a outra e, de repente, quando você vê, você já está no seu processo de transformação. Então, no final do ano passado, eu acredito, eu realmente percebi esse movimento de que toda a transformação que a gente quer fazer na nossa vida, ela vai passar por essas... Bel, bem-vinda! A gente vai passar por essa sequência, por esse caminho, e eu realmente estou chamando de trilha da vida, porque tudo que você quer transformar na sua vida, independente do que é, sabe? Não importa. Se você pensar questões, sei lá, físicas ou não físicas, não importa, mas a transformação, ela só acontece mediante um caminho, né? Então, a gente tem que primeiro ter a percepção, deixa eu fechar aqui, porque tem um cachorrinho. A gente primeiro tem que ir para a percepção do que é que está, vamos dizer, errado. Eu primeiro percebo que eu tô com uma dor de cabeça, para depois entrar na permissão de que eu preciso fazer um movimento de cura. E aí eu vou para o terceiro caminho, né, que é o caminho mesmo da transformação. Então, um exemplo bem simples, né, que tem bastante pessoas me perguntando, mas para falar mais sobre isso que eu estou chamando de trilha da vida. Mas é exatamente isso. Eu tenho uma dor de cabeça, então o primeiro caminho é a percepção. Perceba essa dor de cabeça, isso me incomoda? Então eu vou permitir um movimento interno meu de, digamos, processar essa dor de cabeça e depois eu vou decidir de que forma que eu vou transformar essa dor de cabeça. Eu vou tomar um remédio, eu vou dormir, o que é que eu vou fazer, enfim. Então sempre a nossa vida ela vai estar cercada de questões para serem resolvidas, vamos dizer assim, mas que a gente só resolve mediante esse caminho. Percepção, permissão e transformação. E diante dessa minha autoobservação de que a vida ela vai passar por esse caminho, a gente... Claro, fica à vontade, Bel. Eu sei que vocês também assistem na replay. Então, diante desse processo de perceber isso, que eu faço esse movimento interno para ter a transformação, eu fiz a proposta das revoluções dos papéis. Observe que nós estamos aqui
E a gente se manifesta aqui nessa vida, né? Eu aqui e Jéssica. Então eu tenho uma vida onde eu me manifesto resumidamente em 5 papéis sociais, né? Eu não coloquei aqui deixa eu só botar aqui a revolução das relações. Opa, pronto, consegui botar. Então, a gente vai entrar nesse lugar de perceber as nossas dificuldades, de permitir sentir essas dificuldades para depois entrar no processo de transformação. Gravem bem, transformação, que tem muito a ver com o nosso papo de hoje da revolução das relações. Então eu vou fazer isso aonde, Jéssica? Você vai fazer isso na sua vida. Aonde na minha vida? Em todos os seus papéis. Você é uma mulher, um homem, você tem uma profissão material, você tem um filho, você tem uma relação conjugal e você tem isso que eu estou chamando aqui de hoje, agora, a revolução das relações. Porque teve gente que perguntou, mas a relação do casamento, né, a conjugal e a relação com os filhos, isso não é uma relação? Claro que é uma relação. Mas o casamento e a relação com os filhos, eu vejo que é tão forte, tão significativo, que a gente, né, criou específico, assim. Já está disponível aqui a revolução do casamento. Então eu comentei de 5 assuntos bem fortes, né, sobre esse lugar que nós precisamos ir, de perceber, de se perguntar, de se questionar. Imagine uma revolução. Como é uma revolução? É você se revolucionar com o seu corpo, com o seu feminino, no seu trabalho, com o seu parceiro ou sua parceira, com seus filhos. Você vai fazer uma revolução dos seus papéis, porque isso é uma revolução da sua vida, até que você consiga chegar no processo mesmo de libertação. Para que eu faço tudo isso? Para que você veja, dentro da sua revolução interna, você está revolucionando seus papéis. Você vai conseguir perceber suas dores, suas prisões mentais, como culpa, como medo, como raiva, né? O que é que você tem internamente que te prende? O medo de sofrer, o medo de desagradar, né? O medo de não ser visto, o medo de não ser aceito, o medo de não ser amado, né? Alguns só, para a gente não ficar aqui colocando muita coisa que nos aprisiona. Mas tem muita coisa que nos aprisiona. A gente fica paralisado, bloqueado, preso. E aí os papéis não são bem desenvolvidos. O seu relacionamento conjugal, o seu trabalho, a sua relação com seus filhos, a sua relação com você, com o seu corpo, com a sua energia sexual. Você não se relaciona bem com todas as outras pessoas. Então o que a gente vai falar hoje aqui vamos deixar um pouquinho de lado parceiro e parceira, né, que é o casamento, e os filhos. Agora imagina todas as outras pessoas na sua vida, todas as outras pessoas. Seus vizinhos, seus amigos, tudo. Da hora que você acorda até a hora que você dorme, você está em relação com as pessoas. Então já falamos de revolução no feminino, revolução no casamento, revolução profissional, e essa é a 4ª live, que é a revolução das relações. Eu acredito que ainda falta sair 2 vídeos, mas já falamos sobre o respeito das relações, falamos sobre transparência nas relações, falamos sobre amar é dar o que não se tem, né? Acho que foi bem impactante essa minha provocação, né? Eu trago esses vídeos para provocar, e aí vocês fazem a sua revolução interna. Se revolucione, porque aí você vai começar a fazer associações, né? Então, na última live eu falei sobre quais são as dores, as prisões mentais que eu enxergo, na minha visão, claro, dentro de todas essas revoluções que a gente está falando aqui, de todas essas 5 revoluções, é o abandono e a culpa. Então existe uma dor bem profundinha, guardadinha, né, no nível bem sutil, né, no nível bem etérico mesmo, que é alguma dor de algum abandono, de alguma rejeição, e aí a gente começa a manifestar aqui um monte de fugas, um monte de caminhos, atalhos, né? Atalhos, a gente desenvolve atalhos para não conseguir acessar
essa prisão mental. E realmente uma dor que nós trazemos, essa dor ela já aconteceu numa outra existência e eu trago comigo essa dor, esse abandono, rejeição e culpa. Na verdade, nem tanto rejeição. Para as revoluções dos papéis, que são as dores que a minha proposta é que a gente mergulhe no movimento do Alto Amor. Para quem for entrar comigo na nossa turma do movimento do Alto Amor, a proposta é que a gente trabalhe para que a gente dissolva, vamos dizer assim, né, culpa e abandono. A gente está num lugar de culpa muito forte. Inclusive tem uma imersão sobre culpa que eu já falei, que está aqui também disponível na nossa bio do Instagram, né? Jornada Ser Protagonista, imersão, mulheres além da maternidade, enfim, tá tudo isso super junto. É Toninho que tá entrando! Então a gente agora vai falar, já fiz um resumo para vocês, né? Tá lá a revolução do feminino, do casamento, da profissão, já tem 3 revoluções disponíveis, já teve as lives de todas essas revoluções e agora vamos falar um pouquinho sobre a revolução das relações. Mais uma vez, vamos deixar de lado parceiro e parceira, vamos deixar de lado os filhos, porque aqui a ideia é que a gente... gente, a pessoa aqui do trabalho, né? Do outro trabalho, vamos dizer assim, né? Porque é um trabalho de alma e o trabalho material. E a pessoa agora vai falar de capacidade comigo. Não, vamos falar, sabe do que? Do projeto Tiger. A Tônia não existe. Bom, então... vamos pensar agora nos amigos, nos vizinhos, como é que a gente se relaciona com todas as pessoas que você encontra no seu dia e o quanto que essas pessoas tiram você, vamos dizer, do seu eixo de equilíbrio, da sua lucidez, da sua razão. Então, sobre a revolução das relações, eu não vou entrar nos tópicos que eu estou falando nos vídeos, a não ser que vocês queiram perguntar alguma coisa aqui, se bem que a maioria assiste no replay e a maioria depois vem falar comigo, né? Nossa realidade materna é assim mesmo, mas a não ser que vocês queiram colocar alguma coisa. Já falei de respeito, transparência, amar é dar o que não se tem, é uma frase do Lacan, gente, isso é maravilhosa. É uma reflexão muito profunda. Falei sobre comportamento, olhar o comportamento com o olhar através. E a gente vai colocar ainda esse vídeo que eu acho que eu não falei, que é sobre utilidade e a gente cria a nossa própria realidade. Parcimônia. Pois é, nós somos parcimônicos. Bom, eu quero falar sobre uma coisa só com vocês aqui da nossa revolução das relações. Qual é o nosso problema nas nossas relações? Por que eu tenho dificuldade nas minhas relações dentro do meu trabalho, com os meus amigos, com os meus vizinhos, com meus coleguinhas? Que dificuldade é essa das minhas relações? Existe uma infinidade de possibilidades aqui. Mas eu só vou trazer uma. Eu quero muito falar sobre uma variável, uma possibilidade que nos tira esse eixo, né, da razão, vamos dizer assim, do equilíbrio, que na verdade é a nossa falta da sustentação. A gente não consegue se sustentar na relação. Lembra do caminho que eu falei no início? Para a gente mudar as coisas é preciso perceber, é preciso permitir para que depois você transforme. Lembra que quando a gente fala de percepção, eu estou falando de autoobservação e eu estou falando de presença. Quando eu desenvolvo a minha capacidade de autopercepção das coisas, eu estou, na verdade, tendo presença comigo, com o momento. Será que eu estou aqui fazendo essa live com presença? Será que eu estou aqui auto-percebendo tudo que está acontecendo, né? Será que eu estou percebendo o que eu estou sentindo? Será que eu estou percebendo as pessoas que entram? Então, essa auto-observação, ela nos leva assim para esse lugar da presença. E a gente vai para o segundo passo, vamos dizer assim, né? Esse caminho de permitir. Se eu permito, se eu realmente permito com que as coisas acontecem, a gente entrega, né? Que é o soltar, que eu chamo, a gente consegue soltar as coisas, deixar ir o que precisa ir, né? Se abrir para novas coisas, deixar ir o que é que precisa ir. E por último, esse terceiro caminho que é eu vou fazer a transformação. Lembra da dor de cabeça que eu falei? Um exemplo bem simples. Você está com dor de cabeça, você só percebe a dor de cabeça, mas você permite entrar no processo de cura da dor de cabeça.
e aí depois você vai para o processo de transformação. Somente nessa etapa, somente nessa fase da transformação é que a gente consegue ter a sustentação. Eu percebo que estamos, infelizmente, completamente, eu não sei qual que seria a palavra, mas assim, nós não estamos tendo sustentação nas relações. Não existe. É como a gente não consegue ter um mínimo de equilíbrio e de sustentação de que, ok, eu sou adulto aqui da relação. Imagina você agora com seu filho, por exemplo. Eu recebi há pouco tempo um pai conversou comigo e o menino não consegue ficar na cadeirinha do carro, chora. Eu perguntei, quantos anos tem seu filho? Tem 4 anos. Eu falei, nossa, o menino tem 4 anos e ele chora para ir pro carrinho e esse pai não consegue ter a sustentação de naquele momento ser pai, ser o adulto, ser a pessoa que diz o que tem que ser feito. Então esse lugar a gente não consegue sustentar. Opa, eu sou o adulto aqui da relação, entende? Falando, por exemplo, né, do pai com o filho. Opa, eu sou uma pessoa aqui que consegue sustentar inclusive o seu choro. Você grita, você chora, mas eu consigo sustentar isso. Isso falta, mas isso falta muito. Eu vejo que as relações elas estão sem sustentação. Provavelmente existem infinitas possibilidades, é claro, mas nós não estamos fazendo esse caminho que eu estou trazendo para vocês, né? Que eu estou chamando de trilha da vida. Nós não estamos percebendo as coisas. Autoobservação, zero. A gente não está se auto-observando. A gente não tem presença mais nas coisas. Nós não estamos permitindo, por exemplo, essa revolução dos papéis é uma etapa desse caminho de perceber, de permitir, né? de revolucionar, para que você possa soltar. E depois a gente entra nesse último, que é a transformação, que vai te dar esse lugar de sustentar. Então, por que quando uma criança chora, nós temos uma dificuldade absurda de estar ali ouvindo, né? De estar ali abraçando a criança e falando para ela, olha, tudo bom, tudo bem, você tem um lugar aqui, tá seguro, você pode chorar, sabe? Você pode passar por esse momento de frustração, você pode ficar muito irritado, não importa pelo que, gente, não vamos entrar nesse nível agora, mas não importa o que a criança acessou, que desequilibrou e que ela se frustrou e por isso ela gritou, chorou. E nós, enquanto pai e mãe, nós não conseguimos simplesmente falar, tudo bem, você tem um lugar aqui comigo para poder chorar, sabe? A gente não vai tirar a frustração da criança. Isso é um outro ponto que a gente pode falar num outro momento. Querer que o filho não tenha frustração é um reflexo muito claro do oposto que a gente está indo. É saindo de uma educação rígida e autoritária e indo ao extremo oposto, à permissividade e à negligência. Mas, enfim, a gente não consegue estar aqui nesse lugar de sustentação e falar, olha, tudo bem, o que eu posso dizer é que eu tô aqui. E abraçar a criança, e deixar a criança chorar, e fazer com que ela perceba que ela tem um lugar, sabe, assim, você tem um lugar aqui, é isso que eu posso te dar, e isso é tudo. Ela sabe que ela tem aquele lugar, tipo, porto seguro, né, de, nossa, aqui eu posso ser quem eu realmente sou, e ela vai chorar, e ela vai gritar. Só que qual é o nosso problema, né, falando ainda desse exemplo aqui do pai, por exemplo, nós não conseguimos sustentar esse choro, nós não conseguimos sustentar o desespero da criança, nós não conseguimos sustentar o mau comportamento, entre aspas, mau comportamento. Nós não conseguimos sustentar tudo que nos leve para a dor, tudo que nos leve, vamos dizer, para o sofrimento. Nós, adultos, não conseguimos sustentar o nosso lugar de equilíbrio porque nós não conseguimos acessar nenhum milímetro de dor. Eu acho que é Maurício, meu querido colega também. Oi! Então,
façam aí uma análise do que eu já estou comentando com vocês desde o início. E aí você vai para o seu trabalho, e aí você passa por um conflito no seu trabalho. E aí, você consegue sustentar? Será que você consegue passar por uma irritação, por um tédio, por uma crítica? Vocês conseguem passar, lindo? Vocês conseguem passar por uma crítica e sustentar? Faz aí uma pequena reflexão agora. Eu falei desse exemplo, mas o pai, quando falou comigo, ele estava desesperado, porque ele não sabia o que fazer com um filho de 4 anos, porque o menino chora quando vai para a cadeira do carro, né? Então, peraí, quem é mais forte? Não, eu não estou dizendo que é preciso usar de força, não, gente, mas assim, quem é o adulto da relação, gente? Quem é o adulto da relação? Então, os adultos, eles estão com um nível de tolerância à dor insignificante, que nós não conseguimos acessar nenhuma dor em nós e a gente não consegue se sustentar. Então, a falta da sustentação, que é o ponto que eu quero falar com vocês hoje aqui da revolução das relações, é o que nos dificulta ter relações. Por quê? Porque eu não sou só uma pessoa angelical, né? Anjo de candura. Será mesmo que eu só tenho coisas bacanas? Não, gente. Eu tenho uma parte também terrível. Eu tenho tudo o que todos nós temos, na verdade. É como se a gente tem todas as qualidades, mas também temos todos os defeitos. E enquanto a gente não reconhecer esses defeitos, vamos dizer assim, a gente fica intolerante a esse lugar que nós somos convidados aí quando, por exemplo, o filho chora, quando, por exemplo, recebemos uma crítica do trabalho, quando, por exemplo, alguma pessoa discorda ou qualquer outra coisa, a gente vai para esse lugar e a gente não suporta esse lugar, a gente não suporta, falta sustentação. Então, quando a gente está, por exemplo, com os filhos e aí começa, né, todo um processo de birra, vamos usar os nomes que são usados, né? Embora eu tenha a minha percepção sobre o que é birra, mas não é o momento agora. Aí a criança entra naquela birra louca, faz aquela cena que vocês podem imaginar. Aí qual é a reação do adulto? O adulto, geralmente, por estar intolerante a esse lugar de acessar o julgamento alheio, né? A criança está lá chorando em pleno shopping. Então o adulto, ele não consegue acessar nele exatamente esse lugar de que ele pode ser julgado pelas pessoas, porque ele ali vai ser criticado, ali vai ter pessoas que vai dizer: rapaz, essa mãe aí não educa essa criança não. Inclusive ele pode até ouvir isso, né? E você não educa a sua filha não? Mas o adulto que não está no seu eixo de centramento, não está com a sua sustentação, facilmente vai se comportar igualzinho à criança. Só falta cair no chão e bater perninha também, né? Mas assim, vai se comportar como uma pessoa birrenta, vai gritar com a criança, vai mandar a criança levantar, enfim, né? Vai fazer toda essa cena que vocês conhecem muito bem, porque certamente todos nós já fizemos um dia. Só que qual é o lugar que nós precisamos ter? Eu estou dando esse exemplo aqui que na verdade veio aqui, mas é bem recente. Eu acho que foi essa semana até que eu conversei com esse pai sobre esse menino de 4 anos que não quer ficar lá na cadeirinha do carro. Então, vamos pegar esse exemplo e vamos olhar para tudo. Quando o vizinho fala uma coisa com você, quando você assiste uma coisa, quando você é criticado, quando você é julgado, quando tudo acontece fora do que você espera. Tudo acontece fora do que você quer. Então você sai completamente do seu lugar de sustentação. E algumas vezes eu fazendo atendimento sobre educação positiva, eu sempre falava com os pais: quem é o adulto da relação? Então a criança tá lá no chão, peraí. Porque você gritar, você mandar calar a boca, você mandar parar de chorar, ou você agarrar a criança e levar pelos braços, é a mesma coisa que se jogar no chão. Quem é o adulto aqui da relação? Quem é que precisa encontrar sustentação? Sustenta.
É fácil? Não. E eu vou falar daqui a pouquinho sobre 3 coisas só. 3, existe muito mais também. Mas por que não é fácil? Porque eu deixo com que esse meu medo, essas minhas culpas internas, essas minhas prisões internas, né, essas prisões mentais, elas venham à tona e aí, olha, você vai ser julgada, mas você vai ser criticada, não, você vai ser condenada por isso, não, vão dizer que você não é uma boa mãe, meu Deus, como é que pode, eu não sou uma boa mãe, entendem? Então, entendam que a gente precisa passar por esse caminho na nossa vida, de percepção, permissão e transformação. Jéssica, por que a gente não consegue ter esse lugar da sustentação? É exatamente a dificuldade de encontrar esse autocentramento, né? Nós não estamos autocentrados. Por que não estamos autocentrados? Só vou falar de 3 coisas, tá? A primeira coisa, não sabemos, não sabemos, não paramos para pensar, não estudamos, enfim. A vida passa e nem sequer percebemos quais são os valores e virtudes que norteiam a nossa vida. Em algum momento vocês já pararam para pensar nisso? Quais são os meus valores? Né? O que é que norteia você? Porque não saber suas virtudes, seus valores, faz com que você não tenha uma espécie de norte, assim, né? Sei lá, de quem eu sou. Né? Então, é como se... Bom, se para mim confiança é muito importante, por exemplo, eu vou agir mediante aquilo que eu acredito que confiança deve ser um balizador na minha vida, né? Então a gente não está, a gente está completamente afastado. E eu sempre digo, por exemplo, as 4 virtudes, né, que são ditas, né, como eu não vou entrar nesse mérito de certo ou errado, se tem mais ou se tem menos, mas quando a gente faz uma rápida pesquisa e um rápido estudo sobre virtude, é dito que existem, não as virtudes religiosas, né, mas é dito que existem essas 4 virtudes. Fortaleza, prudência, justiça e temperança. E aí, será que nós estamos praticando? Será que nós estamos sabendo? Será que nós temos isso? A prudência? Será que nós estamos agindo com lucidez? Será que nós temos temperança para conseguir ter a razão acima do instinto? Né? Esse é um ponto. A falta da nossa compreensão de valores e virtudes, que é exatamente o segundo ponto, né? Que puxa o segundo ponto, porque não saber esse valor, não ter essa clareza da sua, por exemplo, a temperança, eu acho que ela é imprescindível para uma vida humana. Você tem que ter acima dos seus instintos a lucidez e a razão. Né? A razão, ela precisa estar, precisa sobrepor. A razão precisa sobrepor os instintos. Né? Isso vai lhe dar lucidez. Isso é a temperança que, para mim, é o que está faltando e faltando absurdamente. E aí a gente está vivendo uma vida de quê? Como eu já comentei várias vezes aqui, né? E algumas pessoas vieram até falar comigo porque não entenderam. Como assim, Jéssica? Como assim você fala tanto que a vida não é uma grande vida de prazer? Não, não é, gente. Ninguém tá aqui para viver no gozo absurdo dos instintos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos parar de achar que a vida é esse grande oba-oba. Vamos parar de achar que a vida é carnaval. A gente já passou da época do pão e circo, mas a gente ainda tá vivendo lá no pão e circo ainda, entende? Então a gente tá aqui para quê? Para reconhecer nossos valores, nossas virtudes, reconhecer aquelas qualidades, reconhecer esses defeitos, né? Não entendam mal a palavra defeito, mas reconhecer as grandes potências que nós temos, mas também reconhecer as grandes fragilidades, porque enquanto a gente não faz isso, a gente está vivendo numa vida superficial, numa fuga frenética, e a gente vive buscando sempre um novo prazer, um novo gozo, né? Uma viagem, a gente vive sempre em busca desses gozos para poder não encarar as fragilidades.
Né? Então, por que você não está tendo o seu autocentramento? Por que você se desequilibra? Por que você não consegue ter a sua sustentação? Porque a intolerância, a fragilidade diante das dores, né? Diante das suas incapacidades é tão grande que quando você acessa ela, você, opa, sai correndo. Né? Alguém aí reconhece com muita tranquilidade quando você acessa a inveja, quando você acessa raiva, quando você acessa orgulho, quando você acessa a própria ignorância, né? Vamos combinar que ignorância também é o mal da humanidade, né? E para encerrar, o terceiro ponto é que a gente tá com o sentido da vida completamente ilusório, né? Uma coisa puxa a outra, claro, né? Não reconhecer meus valores, minhas virtudes, faz com que eu viva uma vida em busca de um gozo frenético, porque o meu sentido de vida também está um pouquinho distorcido, né? Então vamos começar a pensar qual é o sentido da vida. Estou aqui para quê? Não sabe, não? Vou lhe dizer, você está aqui para se trabalhar, para você encontrar essas fragilidades, porque assim você consegue transformar elas em potencialidades, assim você consegue unir, como fala a psicologia, ego e self, assim você consegue unir, como fala a doutrina espírita, luz e sombra, e assim você consegue cumprir a proposta da reencarnação, que é justamente unir a sombra com a luz. Minha guru entrou, meu ser de luz aqui, meu farol luminoso entrou. Então essa é a grande razão de você estar aqui. Então, para quem não está sabendo qual é meu sentido de vida, tem pessoas que perguntam isso, né? Qual é? Eu tô aqui para quê? Qual é meu sentido de vida? E eu tô dizendo, você tá aqui para encontrar e unir essas potências com essas fragilidades, ou como fala muitos teóricos, né? Juntar ego e self, juntar luz e sombra, juntar força com fraqueza, juntar esses dois polos e não viver na polaridade, né? Não viver na polaridade achando que é só anjo, né? Eu sou perfeita, eu sou maravilhosa. Tem um monte de mães que ficam falando comigo, que coisa bacana que você faz, que lindo. Mas eu falo, mas eu também sou bem diabinha. Eu tenho também tudo que vocês têm e muito mais. Mas a gente precisa reconhecer. Isso vai dar o sentido da vida. Então, qual é o sentido da vida pra gente encerrar? Eu, hoje, digo que é trabalhar internamente, que também é dito por tantas linhas, é reforma íntima. A reforma íntima da nossa alma é trabalhar e não viver nesse gozo louco aí, não viver nessa vida frenética que, né, tá todo mundo aí vivendo, tá bom? E aí eu encerro, então, deixando o convite, porque a falta do autocentramento, a falta da sustentação, todos nós temos as nossas sombras. Isso é um farol de luz, gente. Minha guru, meu ser de luz. Então eu deixo aqui o convite para que vocês venham. Eu vou fazer mais uma jornada, Mulheres Libertem-se, onde a gente vai falar desses papéis, do papel feminino. E é claro que também serve para o homem. Por favor, não acho que eu estou me referindo só à mulher, claro que não. Também me refiro ao homem, mas eu me dirijo mais às mulheres, primeiro porque eu sou mulher e porque eu acredito que realmente existe um lugar muito bonito do feminino curado, porque nós estamos falando de úteros curados. Essa é realmente uma percepção assim bem interna minha, de que quanto mais feminino as mulheres, né, o feminino estiver curado, nós estamos falando de úteros curados. Então a gente está falando de crianças que vão ser gestadas, né, no mais puro amor, vamos dizer assim. Mas os homens também são muito bem-vindos, embora o nome é Mulheres Libertem-se. Vou estar fazendo, a gente vai estar conversando sobre essas revoluções. A revolução do feminino e masculino, a revolução do casamento, a revolução do profissional, a revolução da maternidade, que é daqui a pouquinho eu vou falar sobre maternidade. Os assuntos foram muito bons, viu, gente? Muito bom. E a revolução das relações. Então, a gente vai mergulhar um pouquinho mais, porque é juntos que a gente consegue dar sentido, né, na nossa vida. Beijos. Obrigada, Dodô. Obrigada. Gratidão por você estar aqui me apoiando sempre. Beijo, gente. Obrigada. Eu espero vocês na nossa última revolução, que é a revolução da maternidade. Vejo vocês na próxima quarta, na nossa live, 7h30. Beijo pra vocês. Muita luz e muita paz.
Fiquem com Deus.